Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, estou gravando esse vídeo aqui como correção, né, das atividades que eu deixei para vocês fazerem na última aula, da página 76, do número 1 ao 4, tá bom? Então, peguem o livro aí e vamos acompanhar a leitura das perguntas e a correção. Caso, né, fique alguma dúvida após a correção, né, vocês me mandam, né, no privado lá no WhatsApp, que eu tentarei responder para vocês em forma de áudio, em forma de texto. Né? O importante é vocês não saírem com dúvidas aí após a correção. E lembrando que o que eu escrevi na correção está se referindo de uma forma geral. Né? Ou seja, não precisa necessariamente as respostas de vocês estarem iguais às minhas, tá? Desde que esteja com o mesmo sentido, tá? Se tiver com um sentido totalmente diferente, aí vocês corrigem para o que está, o que vai aparecer aqui, o que eu colocar, tá bom? Então vamos lá. Na questão número 1, qual é a relação entre as cheias dos rios Tigre e Eufrates com o povoamento da região da Mesopotâmia? Vejam bem, eu comentei com vocês, né, do próprio nome da região, né, Mesopotâmia significa, né, terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates, e lá foi considerado ali como o berço da humanidade, né, porque esses rios possibilitaram, né, terras férteis para o cultivo, né, de plantações, né, a prática da agricultura e, dessa forma, o estabelecimento das civilizações, né, mesopotâmicas, né, iniciando ali pelos sumérios, nesta região. Tá? Então, olha, a relação entre as cheias dos rios Tigre e Eufrates com o povoamento da região da Mesopotâmia é que eles possibilitaram, né, a fertilização dos solos da região da Mesopotâmia e, dessa forma, né, a sua ocupação, atraindo aí diversos povos. Por isso que muitos povos, né, guerreavam para permanecer nessa região. Então, vai ficar a resposta mais ou menos desta forma, tá bom? Aí é só vocês darem uma pausa no vídeo aí, se não der para acompanhar, para corrigir, tá bom? Número 2. O que é escrita cuneiforme? Bom, também, né, foi passado aí na última aula que a escrita cuneiforme é aquela escrita inventada pelos sumérios, né, a primeira das civilizações ali da Mesopotâmia, tá? Que era feita em tabuletas de argila, né, e depois colocadas para secar. Recebe esse nome de cuneiforme devido ao instrumento em forma de cunha que era utilizado para, né, gravar os símbolos, né, nessas tabuletas, e ela tem cerca aí de 3.000 anos, ou seja, é uma das escritas aí mais antigas, né, que nós temos conhecimento. Tá? Então, tá aí a resposta, né, é a escrita criada pelos sumérios por volta de 3, aqui, desculpa, aqui é 3.000, tá? 3.000 antes de Cristo, sendo uma das primeiras formas de escrita a qual envolvia a utilização de diversos símbolos. Então, é uma escrita pictográfica. Tá? Número 3. Qual era a importância dos sistemas numérico e de escrita para os povos mesopotâmicos? Olha, como a sociedade crescendo, né, as relações vão se tornando mais complexas. Tá? Então, a escrita possibilitou, né, que eles registrassem ali as suas leis, né, registrassem alguns dados, né, da cidade. E o sistema numérico possibilitou, né, facilitou que eles fizessem contas, facilitou aí o controle das atividades comerciais e da produção agrícola. Tá? Então, os dois sistemas, tanto de escrito quanto numérico, ele veio aí, né, para facilitar, para que o Estado tivesse um maior controle, né, sobre a sociedade, né, nas relações comerciais, de produção. Espera aí que deu uma falha aqui.
Pronto. Isso, pronto. Erro técnico aqui. Na número 4, deu um pouco aqui, né, de informações sobre o Código de Hammurabi, que eu já tinha comentado com vocês, né, que foi aí um dos primeiros códigos de leis escritos, né, que tentava aplicar a justiça ali entre os seus cidadãos, né, e deu 3 perguntas para que vocês respondessem com base, né, nesse código. Então, vamos lá. 4. O Código de Hammurabi apresentava um conjunto de normas a serem seguidas pela sociedade babilônica. De modo geral, ele determinava que as pessoas seriam punidas com castigos equivalentes, ou seja, iguais, aos crimes que tinham cometido. Esse princípio foi chamado de Lei de Talião e também é conhecido como olho por olho, dente por dente. Leia a seguir alguns trechos do Código de Hammurabi e responda as questões. Então, né, deu aqui para a gente 4, né, artigos do Código de Hammurabi e a gente vai responder com base neles. Letra A. Escreva no caderno um trecho do Código de Hammurabi que representa um exemplo da Lei de Talião. Bom, no primeiro e no segundo artigo, né, a gente vê claramente esse princípio do olho por olho, dente por dente, que é o quê? Se eu faço algo com alguém, aquele alguém, né, tem o direito de fazer a mesma coisa comigo, tá? É o princípio ali da vingança, né? Então, olha só, se um homem arrancar o olho de outro homem, o olho do primeiro deverá ser arrancado, né? Então, se eu furo o olho de alguém, eu vou ter o meu olho furado também, tá? Então, tá aqui ilustrado o princípio de Talião no Código de Hammurabi. Letra B. Com base na análise das leis apresentadas, é possível afirmar que havia diferenças sociais na civilização babilônica? Explique como você chegou a essa, né, conclusão. Sim, né? Por quê? A gente percebe aqui pelas leis que os tratamentos, né, das leis eram diferenciados com base na posição social do indivíduo. Então, se a pessoa fosse escravizada ou se ela fosse livre, ela teria tratamentos diferentes. Então, com base na sua posição social, tinha, né, um tratamento diferente. Então, havia desigualdade, né, social. Então, sim, pois as leis eram diferentes para escravos e homens livres. E a terceira aí, né, já não é referente ao Código de Hammurabi, né, mas faz uma conexão com o Código de Hammurabi, que é um dos primeiros códigos de leis escritos, né? Ela está perguntando, no Brasil, atualmente, né, nós temos leis que estabelecem normas para a vida em sociedade, né, para que a gente não, né, fique fazendo coisas que prejudiquem os outros indivíduos, né? Então, tem leis para estabelecer essa relação harmoniosa na nossa sociedade. Então, pediu para vocês citarem alguns documentos, né, da atualidade onde poderiam estar encontrando essas leis. E nós temos vários, tá? A lei máxima, né, do nosso país é a Constituição Federal de 1988, tá? Lá está ali todas, né, as leis, todos os princípios, né, das leis de outros códigos que vieram depois, tá? Então ela é a lei máxima, mas nós podemos encontrar também outras leis que regem a nossa sociedade, como no Código de Defesa do Consumidor, que vai, né, dizer quais são os direitos, né, e alguns deveres que o consumidor tem, né, de diversos produtos e serviços. No Estatuto do Idoso, né, por exemplo, que o idoso tem tem direito gratuito aí à passagem de ônibus, né, que se for maior de 65 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, dizendo que a criança ela tem o direito e o dever, né, de estudar, né, de lazer, de brincar. O Código Penal, que vai definir algumas penas, né, punições para quem cometer determinados crimes, e diversas outras, né? Nós temos as leis orgânicas municipais,
Então, são várias, né, e espero que vocês tenham conseguido colocar em exemplo pelo menos uma, duas, né, dessas leis aqui. Então, tá aí a nossa correção, bem rapidinho, né, eram poucas questões. Se tiver ficado alguma dúvida, né, já sabe, me pergunta lá para a gente tirar. Na próxima aula, conteúdo novo e depois mais atividades. Então, bons estudos e um abraço.